Fala pessoal que nos acompanha ao vivo aqui no Instagram, beleza? Boa noite, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo esse vídeo, que após a live aqui no Instagram eu posto no meu canal no YouTube. Eu tô chegando aqui para conversar com vocês sobre um tema que é um tema que tem me despertado muito. Eu tenho estudado muito esse tema desde o ano passado. Inclusive em vários congressos esse ano eu escolhi esse tema para palestrar. Eu vou palestrar tanto sobre esse tema quanto sobre o pacote anticrimes. Vou ter a oportunidade inclusive de ter artigos publicados em alguns livros esse ano sobre esse tema, e eu resolvi começar a compartilhar com vocês, eu resolvi começar a trocar uma ideia com vocês, até porque eu acredito que a partir do momento que eu troco ideias com vocês que estão sempre aqui nos acompanhando no Instagram e também no YouTube, a partir do momento que a gente troca essas ideias, o meu trabalho se aprimora, vocês podem me ajudar, ideias que vocês tragam, novas percepções que vocês tragam, por óbvio, só vem a contribuir para a ampliação do debate desse tema que não é novo, certo? Mas que hoje está ganhando uma nova roupagem, vamos dizer assim, que hoje está ganhando uma nova vertente, que é o chamado direito penal das vítimas. Eu já vou começar a live de hoje antecipando um detalhe. Existe um profundo preconceito de alguns operadores do direito com essa expressão, direito penal da vítima. Eu, por exemplo, fiz uma postagem divulgando a live, a postagem foi feita acho que por volta das 19h10, 19h20, agora deve ser 20 horas e 2, 20 horas e 3 minutos, e 15 minutos antes de eu começar essa live, tinha gente que estava no meu Instagram, nos comentários, criticando, dizendo cada uma, dizendo, eu achei que o direito penal era para defender o cidadão, era para defender o réu de alguma coisa do Estado, como se fosse do arbítrio. Eu acho que o termo usado não foi arbítrio, foi da fúria. O direito penal é para defender o réu da fúria do Estado, que cada coisa, quer dizer, o cara sequer parou para ouvir o que eu tinha para dizer, o cara sequer assistiu a live e ele já estava tecendo críticas. Como é que a pessoa pode criticar uma ideia que não conhece? Você não sabe o que eu penso e já está criticando, você não sabe o que eu tenho para dizer e já está dizendo que é contra. É óbvio que isso é uma notória manifestação de preconceito. O cara escuta falar em direito penal da vítima, já criou um preconceito na cabeça e diz, não, eu não gosto, isso não vale, isso não serve, isso não se enquadra ao meu conjunto de valores. Um outro detalhe inicial importante também é o seguinte, quando a gente fala em direito penal da vítima, tem muita gente que para desestruturar a ideia, para desacreditar a ideia, porque é assim, nós vivemos uma realidade jurídica, eu falo jurídica no sentido de pensamento, de cátedra, de reflexão, de teoria. Nós vivemos uma realidade onde durante mais de 20 anos, eu ouso dizer durante quase 30 anos, se pensou o direito penal vitimizando o bandido. Se pensou o direito penal vitimizando o meliante. Se pensou o direito penal tratando o meliante como pobre coitado, como um coitadinho. Ai meu Deus, ele é um coitadinho, o Estado erra, tem que ser protegido. Se não proteger ele é um absurdo, não sei o quê. E a vítima que se arrombasse. E você trazer ideias que se insurjam contra isso, é óbvio que vai sofrer reação, é óbvio que as pessoas não vão querer, é óbvio que a galera vai bater em cima. Eu me lembro nos meus tempos de estudante, nos meus saudosos tempos de estudante, lá nos bancos universitários da Faculdade de Direito do Recife, aqui da Universidade Federal de Pernambuco, quantas e quantas vezes eu não escutei teses, teorias, aonde o Estado era sempre errado, o criminoso era sempre atacado, o criminoso tinha que ser protegido, o criminoso era sempre a parte vulnerável, a sociedade era mal, o Estado era mal e o bandido era sempre o pobre coitado. E é óbvio que ir de encontro a isso produz reações. Só que quando a reação é uma reação pautada no raciocínio, quando é uma reação pautada no debate respeitoso, é show de bola. O problema é que simplesmente algumas pessoas absorveram uma ideia e elas não aceitam que possam existir ideias contrárias. Algumas pessoas, principalmente nas cátedras universitárias, se têm como senhores absolutos da verdade.
Ah, é do jeito que eu penso e se lasque quem pensa diferente de mim e eu vou desconstruir. O nome disso é grancismo cultural. Você tenta criar uma ideologia onde ou as pessoas concordam com a sua ideologia e quem concorda com a ideologia se submete a um controle, ou então você é perseguido e vai apanhar por não concordar com essa ideologia. Graças a Deus esses tempos estão acabando. Graças a Deus esses tempos de que se você não concordasse com uma determinada vertente ideológica, você era perseguido, até a última geração está passando. Então é óbvio que hoje, mesmo existindo reações, mesmo levando porrada, vale muito a pena se discutir novas teses do direito. E essas pessoas que querem desconstruir a contemporânea, a moderna ideia do direito penal da vítima, a primeira coisa que quando escutam falar em direito penal da vítima dizem é: pronto, esse homem quer trazer de volta a barbárie. Esse homem quer trazer de volta a época da vingança privada. Retrocedemos então ao Neolítico, aonde a vingança privada existia. O cara não sabe nem a diferença entre Paleolítico, Neolítico, Idade do Bronze e formação dos primeiros núcleos aonde existia a essência do direito penal. O cara diz: não, você está defendendo a vingança privada. Não. E para que fique bem claro para todos vocês, me permita fazer aqui uma retrospectiva histórica. Efetivamente, nós vivemos uma época nos primórdios dos ordenamentos jurídicos, aonde sequer existia essa separação entre direito penal, direito civil, direito administrativo. Existia apenas uma ideia de lei, uma ideia de ordenamento que ou era essencialmente oral, consuetudinário, extremamente empregado de valores religiosos, ou quando passou a ser reduzido a termo, quando passou a ser escrito sobre a forma de parábolas que precisavam de alguém que interpretasse. Convenciona-se dizer que o primeiro código escrito de leis da história da humanidade é o Código de Hammurabi. Eu digo convenciona-se dizer porque isso quem nos diz é a historiografia tradicional. Mas se você olhar de forma ali contemporânea à época do Código de Hammurabi, você tinha algo parecido com codificação de leis sendo feito na Ásia, principalmente nas margens ali do Rio Amarelo, onde diversas comunidades depois formariam a China, pelo menos a China antiga como nós conhecíamos, e você tem registros disso entre povos pré-colombianos. Então, assim, é muito difícil você estabelecer que o direito escrito, a ideia de uma norma jurídica, que ainda não é norma penal, norma civil, é basicamente mesopotâmica, é basicamente de Hammurabi. Não, ela surge mais ou menos com o desenvolvimento dos primeiros estados e estava profundamente impregnada de teocracia e precisava de interpretação, mas ela tinha um fundo em comum. Qual era o fundo em comum? A vingança privada. A lei de Talião, que é a mais conhecida de todas, ela pregava essencialmente a vingança privada. Se um homem te cega o olho, ganharás o direito de cegar o olho deste homem. Se um engenheiro constrói uma casa e esta cai matando o teu filho, ganharás o direito de matar o filho deste engenheiro. Era a ideia de que a vítima poderia se vingar e esta vingança traria de volta um relativo equilíbrio social. Essa ideia da vingança privada, ela existiu, por exemplo, na Mesopotâmia, ela existiu em uma fase do Egito, porque você tem dentro do Egito Antigo 4 momentos históricos diferentes, mas durante uma fase do Egito Antigo, mais especificamente durante a fase dos Ramsés, você tinha essa ideia na lei da vingança privada, você tinha isso entre os povos pré-colombianos, você vai encontrar isso na Ásia Menor, você vai encontrar isso nos persas. Então, realmente nós tivemos uma fase onde a vítima ganhava o direito de se vingar do seu agressor, buscando sempre a justa medida entre a agressão e a vingança como forma de manutenção do equilíbrio social. Só que isso foi se modificando e quando você chega ali por meados
do século IV a.C., Animus Christi, a gente traduz como antes de Cristo por uma questão meramente convencional, mas AC não significa antes de Cristo, tá? AC significa Animus Christus, aguardando Cristo, aguardando o Salvador, e DC, Dominus Hominus Christus, sobre o domínio do Salvador. A gente aqui no Brasil traduz errado como antes de Cristo, então vai ficar antes de Cristo. Então ali por volta de 4, 5 séculos antes do que a historiografia tradicional considera como o nascimento de Jesus Cristo, você passa a ter dentro de Roma efetivamente um código de leis que pode ser considerado um código de leis penais. Você tinha o Corpus Iuris Civilis, você tinha o Codex Cavalariano, que era o Codex da Cavalaria Romana, que era um destacamento de elite das legiões romanas. Você tinha o Hominus Legius Romanus, que era o código de ética e de leis do exército romano como um todo. E a partir daí você passa a ter a ideia de um direito penal escrito que já começa a se afastar da ideia da justiça privada, que já começa a se afastar da ideia da vingança, que já começa a se aproximar da ideia do ius puniendi estatal. O Estado assume a função de punir. Isso fica muito claro, por exemplo, quando você chega ali por volta do século I. Se você é uma pessoa que tem algum conhecimento religioso e você parar para pensar, a própria crucificação de Jesus Cristo, aí eu não estou discutindo religião, eu estou tratando de um fato histórico, a própria crucificação de Jesus Cristo já é uma prova que em Roma e em todo o seu vasto império já existia a ideia do ius puniendi estatal. O Sinédrio que pediu a crucificação de Jesus, ele não tinha mais tutela para ele mesmo aplicar a justiça, porque seria justiça privada. A pretensa ofensa praticada por Jesus, segundo as Escrituras, não foi uma ofensa ao Estado romano, foi uma ofensa às regras que eram consideradas elementares pelo Sinédrio. E aí o que foi que o conselho fez? O conselho foi pedir ao Estado romano que aplicasse a punição àquele indivíduo que em tese estava desarticulando, aspas, a organização social tida como estável na Palestina. Mas a punição, a própria crucificação, não foi aplicada por nenhum indivíduo. Foi aplicada pelo Estado, pelo ente administrativo romano lá presente. Então, se você pega esse fato emblemático que é a crucificação de Cristo, você já vai ver que a ideia do ius puniendi estatal já era presente em Roma. Quando você adentra a Idade Média basicamente viveu na Europa Ocidental, que as pessoas consideram a Idade Média como uma coisa só, como se fosse uma realidade só. Óbvio que não. Você tem a Idade Média Alta e Baixa Idade Média Ocidental, Alta e Baixa Idade Média Oriental na Europa, que é diferente da Idade Média Árabe. As pessoas pregam que a Idade Média é o período das trevas. Sim, se você olhar do meio para baixo da Europa e a Alta Idade Média. Porque na mesma época que se considera como o período das trevas na Europa Ocidental, o período da Idade Média no mundo árabe foi o período de apogeu das ciências. Foi o período de evolução fora do comum da matemática, da filosofia, da literatura, do pensamento crítico, ainda que existisse a forte influência da religião islâmica, que estava ali começando a se tornar a religião dominante de todo aquele mundo árabe. Então, na Idade Média, você teve na Europa Ocidental e principalmente na Baixa Idade Média uma profunda fragmentação política, aonde o poder que antes era centralizado na mão de Roma passou a estar dividido entre senhores feudais. Mas ainda neste momento não houve o regresso, não houve o retrocesso à figura da justiça privada. Quando se queria punir, se buscava duas formas. Se a punição fosse da nobreza, aí eu falo punição penal, esta era aplicada pelos reis, pelos monarcas, que embora não tivessem mais terras em larga escala, mas ainda tinham um poder de tradição. Então, se, por exemplo, um nobre cometesse um crime contra outro nobre, a possibilidade de puni-lo não estaria na família da vítima, mas sim em alguém que, por uma tradição hereditária, tinha o título de nobreza. Esta pessoa é que aplicava o ius puniendi estatal numa época onde o Estado em si
já não era mais tão consolidado na Europa Ocidental. Da mesma forma que existiam as relações de sucerania e vassalagem dentro dos feudos, e os vassalos não podiam aplicar a justiça privada em detrimento dos seus inimigos, ainda que vítima de crime. Os vassalos deveriam se valer das relações de sucerania e vassalagem e buscarem os seus senhores feudais para que esses senhores feudais exercessem o ius puniendi. Então perceba que mesmo na Idade Média não houve um retrocesso a estado de barbárie, a vingança privada. E quando se tratava de uma questão que envolvia religião, esta, aspas, justiça penal só poderia ser empregada pela Igreja Católica e pelos seus representantes, até porque na Europa Ocidental a Igreja Católica tinha uma força muito grande. Na Europa Oriental depende do período, mas na Europa Ocidental você teve, por exemplo, o Sacro Império. O Sacro Império chegou a ocupar 23% da Europa Ocidental. E quando você adentra ali a Renascença, dando um salto histórico um pouquinho para frente, quando você chega ali nas proximidades do Iluminismo, século XVIII, XVII, XVIII, dependendo da região da Europa, nos Países Baixos, você já começa a ter a época que pode ser considerada como Iluminismo no século XVII. Você tem as obras de Hugo Grotius, Det Pax Juris et Bellis, Mare Liberum, que são consideradas as obras precursoras do Iluminismo holandês, no século XVII, 1642, 1643, os estudos de Gaspar Barleus. Aí quando você vai para a Itália, o Iluminismo ele é mais presente no século XVIII, mas o grande marco do Iluminismo é a França. A França é considerada o centro do pensamento iluminista, não só para aplicação no direito penal. E aí, a partir das ideias iluministas francesas, cria-se o conceito, principalmente a partir das ideias jacobinas francesas, de Diderot, D'Alembert, Marat, cria-se a ideia de que a vítima no direito penal deveria ser uma mera informadora do ente administrativo e que o ius puniendi, o direito de punir, só poderia recair ao ente estatal sem nenhuma influência da vítima. A partir do iluminismo francês, você começa a ter um processo de coisificação da figura da vítima. Não se analisa mais a vítima, mas sim a conduta do meliante no contexto da coletividade. João matou Pedro. Não me interessa que Pedro morreu. Interessa que João matou alguém. João matou um ente da coletividade. E isso fica muito claro com as reformas jurídicas introduzidas por Napoleão Bonaparte. Pouca gente sabe, mas Napoleão Bonaparte é fruto da Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte sequer era francês, ele é corso de nascimento. Napoleão Bonaparte casou muito bem com uma mulher chamada Joséphine, que tinha uma profunda influência, tanto no seio da monarquia, quanto principalmente no seio dos revolucionários franceses, e Napoleão conseguiu se transformar em uma alternativa de centralização do poder, na época que girondinos e jacobinos entraram em guerra civil chamado Grande Terror. E Napoleão Bonaparte ele promoveu uma profunda reforma jurídica na França. Todo mundo só lembra do Código Napoleônico, mas ele fez muito mais coisa que isso. Você que gosta de direito empresarial, a base do direito empresarial é napoleônico, que a gente usa no Brasil, que foi importado para o Brasil no século XIX. E essa ideia de que o direito penal não levaria mais em consideração a vítima, e sim apenas a figura do réu e o dano à sociedade, ela meio que se estabeleceu. E ao se estabelecer, ela começou a receber adendos, e começou a receber adendos na segunda metade do século XIX, principalmente das ideias marxistas, tá? Karl Marx e Friedrich Engels influenciaram. Para quem não conhece, Marx e Engels, eles são os autores do Manifesto do Partido Comunista. E essas ideias de Marx, Engels e depois as ideias até mesmo dos anarquistas, elas acabaram influenciando muito essa ideia que já existia de que a vítima não era relevante. Que a vítima era uma coisa, um ente, um ser despersonalizado, que o crime ofende a coletividade, não uma pessoa em si. E ela passou a ser impregnada, essa ideia que já existia, passou a ser impregnada de ideais marxistas. Começou-se a criar a ideia de que o criminoso era fruto do meio em que ele vivia, que o criminoso era fruto da sociedade. Uma coisa curiosa,
Eu acho que todos vocês, bacharéis em Direito, eu acho que todos vocês que fizeram o curso superior de Direito já escutaram falar na ideia da tábula rasa. Na ideia de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Hominus lupus hominus. O homem é o lobo do próprio homem. O homem nasce bom, a sociedade o deturpa. Essa ideia foi defendida por Descartes, essa ideia foi defendida por John Locke, essa ideia foi defendida por Jean-Jacques Rousseau. Mas essas ideias elas só ganharam força efetivamente no meio da intelectualidade a partir da segunda metade do século XIX. Se você pegar as pessoas que foram contemporâneos de Jean-Jacques Rousseau, essas pessoas elas não citam referências à ideia da tábula rasa. Se você pegar pessoas que foram contemporâneos de John Locke, essas pessoas elas não valorizam a ideia do hominus lupus hominus, do estado permanente de beligerância da sociedade. Essas ideias elas vão ser aspergidas, vão ser atiradas para o meio intelectual. Por quê? Porque em parte elas justificavam uma interpretação marxista do direito penal. Não só do direito penal, elas justificavam uma interpretação marxista do direito. Então, se o homem nasce bom, se o homem é uma tábula rasa e a sociedade o deturpa, a culpa não é do criminoso, a culpa é da sociedade que o deturpou. Se o homem é o lobo do próprio homem, aquele que comete um crime contra outro está agindo em um estado de guerra. Então esta pessoa que cometeu o crime é na verdade um combatente no meio de uma guerra social. E a partir daí tantas e tantas e tantas ideias começaram a ser criadas no sentido de que o criminoso ele não deve ser considerado como o único responsável pelos seus atos. O cara que mata, ele não é responsável sozinho por matar. Tem que olhar se ele teve uma formação familiar, tem que olhar se o meio social lhe forneceu os elementos necessários a seu desenvolvimento, se ele teve equidade com os seus pais. Cria-se toda uma interpretação do direito penal onde cada vez mais as vítimas são deixadas de lado e o foco está em entender e daí para frente justificar a atuação do criminoso. E por incrível que pareça, no final do século XIX, no final do século XX, início do século XXI, nas universidades brasileiras ainda se pensava como no final do século XIX e início do século XX. Cria-se a figura do bandido social. Por exemplo, você pega o cangaço, você pega a figura do cangaceiro nordestino, ele foi tratado como bandido social por muitos pensadores do direito. A ideia de que, olha, aquele cara está traficando, aquele cara está matando, aquele cara está roubando, mas isso não significa que ele seja ruim, ele pode ser um injustiçado social e que precisa ser acolhido. Sim, e a vítima? Não, a vítima não está na análise. A vítima não está sendo observada, porque a vítima já vinha sendo coisificada desde o século XVIII, desde o iluminismo, depois no século XIX, desde as leis napoleônicas, o marxismo veio e disse, olha, vamos olhar para o criminoso. E o direito penal, que no começo fazia isso, vítima meliante, passou a fazer vítima meliante Estado. O Estado para tentar retrazer o equilíbrio. Daqui a pouco ele estava só olhando meliante Estado. E daqui a pouco o Estado passou a ser considerado o Leviatã. Daqui a pouco o Estado passou a ser considerado o grande senhor enfurecido que queria lascar aquele pobre coitado. Quando você chega aí em 1915, 1916, com os auspícios da Revolução Russa, na verdade também é um erro histórico se falar em Revolução Russa, porque parece que só teve uma. Na verdade, só em 1917 nós tivemos duas. A Revolução Menchevique, chamada de Revolução Branca, e a Revolução Bolchevique, chamada de Revolução Vermelha. A que saiu vitoriosa foi a vermelha, foi a Bolchevique, que inclusive foi responsável pela execução do czar Nicolau Romanov II, da czarina e de seus familiares, das suas filhas, certo? Então, ali na década de 10, década de 20, a ideia de que o Estado era um ser enfurecido contra o criminoso estava muito forte. A ideia de que o Estado era um animal feroz que ia em cima daquele meliante que nada mais era do que fruto de uma coletividade injusta era muito grande e se começou a buscar arcabouços para se controlar esse ser terrível que era o Estado.
Começou a se buscar meios para se amarrar a esse Estado, para que esse Estado não despejasse a sua fúria contra aquele agente delituoso, que nada mais era do que uma tábula rasa quando nascia e que se corrompeu por fruto da sociedade. Essa ideia é uma ideia bonita, é uma ideia fácil de ser absorvida. Mas e a vítima? Onde é que está? E essa ideia tome a ganhar força, essa ideia tome a ganhar força, tome a ganhar força. Até que vem 1941. 1941 é assinado o que ficou conhecido na história como solução final do, aspas, problema judeu. Para quem não localizou, eu estou na Europa, século XX, Alemanha nazista, Hitler no poder e Hitler defendendo o espaço vital, usando a Wehrmacht, que é a máquina de guerra alemã para expandir as fronteiras da Alemanha, além de seu território. A Polônia tinha sido invadida, a Tchecoslováquia tinha sido invadida, a Alemanha tinha ocupado a França, ridicularizou a linha Maginot, ocupou os Países Baixos, já tinha iniciado a Operação Seawolf, Lobo Marinho, que era uma operação de 300 noites seguidas de bombardeio contra as ilhas da Grã-Bretanha, só não invadiu a Inglaterra por causa da atuação da RAF, da Força Aérea Inglesa. Já tinha rompido o pacto Ribbentrop-Molotov, que era o pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética, tinha ocupado o território soviético. Em 1941, Hitler estava lutando dentro de Stalingrado. Stalingrado era a cidade modelo da União Soviética nos anos 40, a cidade de Stalin. Stalin era o comandante da União Soviética. Os soviéticos tinham tanto apego a Stalingrado, o soviético, o Politburo, o alto comando soviético, tinha tanto apego a Stalingrado, que a ordem era: lute até o último homem, mas não entregue Stalingrado. Stalingrado foi uma das batalhas mais sangrentas da guerra. E nesse cenário, a Alemanha adota a solução final. Sabe o que é a solução final? O início do extermínio em massa de judeus, o início do extermínio em massa de ciganos, o início do extermínio em massa de homossexuais, de doentes mentais, de deficientes físicos. A partir daí, você passa a ter uma indústria de extermínio dentro da Alemanha e das áreas por ela ocupadas. É aí que surge Dachau, Sobibor, Treblinka, Auschwitz. É aí que surgem, a gente sempre fala, no Holocausto Judeu, que foi o mais terrível de todos. O mais, em termos de mortes, entre 6 e 9 milhões de judeus mortos em campos de concentração, mortos em câmeras de gás, mortos por exaustão, mortos de fome, mortos das formas mais terríveis. Mas somado a isso, você teve os triângulos amarelos, que são aqueles que eram considerados como deficientes físicos que foram exterminados. Estima-se que quase 500 mil deficientes físicos e mentais foram mortos, mais de 700 mil ciganos. As populações eslavas dos países ocupados, que eram consideradas inferiores, foram exterminados. O gueto de Cracóvia não tinha só judeu, não. O gueto de Cracóvia tinha muita gente, homossexuais, enfim. Nesse interim, sem levar em conta os mortos civis em guerra, estima-se que a Alemanha tenha sido responsável, direto ou indiretamente, pelo extermínio de algo em torno de 12 a 14 milhões de pessoas que eram consideradas inferiores, que não se enquadravam na ideia da perfeição do homem ariano. E em 1945 a guerra acaba. A guerra acaba com a derrota da Alemanha. E aí vem o grande problema. Não se olha para as vítimas, mas como apreciar coisas tão terríveis sem escutar as vítimas? Como apreciar coisas tão terríveis à luz do direito que nunca tinham sido imaginadas sem escutar as vítimas? Já pararam para pensar nisso? E aí vem o Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg é o tribunal para julgar os criminosos nazistas. E nesse tribunal eu recomendo, se você tiver a oportunidade, leia Hannah Arendt. Se você quer entender o que é o direito penal pós-Segunda Guerra Mundial, leia Hannah Arendt. Para mim é assim um relato mais fidedigno do que aconteceu no Tribunal de Nuremberg. E aí no Tribunal de Nuremberg chegaram à conclusão que você não podia olhar só para o Estado e só para o criminoso. Será que aqueles oficiais da SS, principalmente da SA, será que aqueles homens da mais fina flor cultural da Alemanha,
que chegavam aos altos postos de comando dentro do exército alemão e principalmente dentro das forças especiais da Alemanha, que foram responsáveis por comandar campos de concentração, como é o caso de Auschwitz, onde as pessoas chegavam e tinha uma orquestra cigana tocando música do século XIX e escrito em cima, o trabalho liberta. E aquelas pessoas desembarcavam, eram desnudas, tinham seus dentes, se fossem de ouro, arrancados, o cabelo raspado para fazer corda, e eram colocadas em câmeras de gás para morrerem aos milhares. Será que essas pessoas eram fruto de uma sociedade injusta? Será que as ideias marxistas conseguiam explicar essas pessoas? Como explicar que os padeiros das cidades em torno de Auschwitz faziam os seus pães às 4 horas da manhã e tinham que fechar as cortinas e as janelas para que a cinza das pessoas queimadas nos fornos não pegassem na massa do pão? E essas pessoas simplesmente aceitavam que isso acontecia? Será que essas pessoas eram fruto efetivamente do meio? Será que só o direito penal do criminoso era suficiente para explicar isso? Chegou-se à conclusão que não. E se chamou as vítimas para serem ouvidas. Se começou a pensar em como reparar as vítimas. O Estado de Israel é uma prova disso. O movimento sionista, que é o movimento pela criação do Estado de Israel, ele já existia desde o século XIX. As ideias de Davi Ben-Gurion estão presentes na década de 30. Como é que o Estado de Israel conseguiu efetivamente ser delimitado numa área que antes era controlada pela Inglaterra? Primeiro, a Inglaterra saiu do território. Mas segundo, porque se chegou à conclusão que não bastava um direito, e eu não estou falando só um direito penal, que simplesmente se preocupa em punir o agressor usando o ius puniendi do Estado. Era preciso algo que reparasse a vítima. O que é que você vai fazer com aquele criminoso de guerra que possa ser tão terrível e tão reparador para alguém que viu pai, mãe, irmãos e esposas serem mortos em campos de concentração simplesmente por serem judeus? Que viram um companheiro ser morto simplesmente por ser homossexual? Que viu alguém ser executado simplesmente por ser cigano? Não tinha o que você fazer. Por mais que o Estado punisse aquele indivíduo, e o Estado era um cão bravio, segundo muitos, a reparação não viria. Era preciso escutar as vítimas. Era preciso dar voz às vítimas. Eu me lembro que um dos vários relatos que eu tive a oportunidade de ler e estudar sobre o Holocausto, uma das coisas que mais me chocou foi que no Tribunal de Nuremberg, quando foram escutar um rapaz, um jovem de 17 anos de idade, que teve toda a família morta em Treblinka, perguntaram a ele qual seria a maior punição que ele poderia dar aos criminosos. E ele disse: a maior punição é que nunca me calem, para que todas as próximas gerações saibam o que aconteceu e que essas gerações não permitam que o que aconteceu se repita. A vítima tem que ser escutada nesse momento. E isso me marcou demais, realmente. Nada que fizessem com aquele cara, enforca ele, beleza, enforcou o cara. Muitos, inclusive carrascos nazistas, se mataram. Outros fugiram e foram perseguidos, foram capturados. Teve uns que foi capturado na Argentina, numa das operações mais bem feitas do Mossad, que é o Serviço Secreto Israelense. Mas o que vai mudar? Então cria-se a ideia que agora não dava mais para parar de olhar para a vítima, deixar de olhar para a vítima. Só que essa ideia ela ficou meio ali adormecida. Essa ideia ela ficou meio parada. Por quê? Porque os anos 50 e os anos 60, principalmente, ali até 66, 67, foram profundamente marcados por uma polarização, por falta de um nome melhor se convencionou chamar de Guerra Fria. E quando você chega no final dos anos 60, você vai ter um movimento que era contrário a toda lógica penal. O direito penal é um direito punitivista, que era um movimento conhecido genericamente como a Era de Aquários, a Primavera dos Povos, as marchas de Paris, as revoluções de Sorbonne, os festivais no Brasil, as pessoas cantando na Plaza Maior na Espanha, a Era de Aquários. Mas tudo isso passa. E quando você chega nos anos 70, começa a existir no direito do mundo uma ideia de que aqueles que se sentiam atacados e vilipendiados precisavam se organizar. Aqueles que achavam que o meio ambiente estava sendo atacado começaram a se organizar.
começaram a se organizar em associações ambientalistas. As mulheres que se sentiam vilipendiadas por a sociedade machista começaram a se organizar no movimento feminista. A marcha contra os sutiãs, a pregação que acontecia na Europa pela igualdade de gêneros. Aqueles que se sentiam prejudicados pela cor da sua pele começaram a se organizar em movimentos raciais. É aí que surge o movimento Black Panther, o movimento dos Panteras Negras. A própria contracultura Black Power dos anos 70 é fruto disso. E a partir daí, tudo isso passa a se organizar para que essas pessoas, e aí eu não vou falar vítima no sentido do direito penal, mas para que essas pessoas que se sentiam vítima de alguma coisa, elas pudessem ser ouvidas. Eu sou vítima porque estão destruindo o meio ambiente, então eu vou criar uma ONG ambientalista. Até hoje existe isso. Eu sou vítima porque me perseguem pelo fato de eu ser negro, então eu vou me adentrar no movimento de defesa racial. Eu sou, Martin Luther King é fruto disso. Eu sou vítima porque não aceitam a minha religião. Então eu vou entrar no movimento que defende o preceito religioso que eu quero. As comunidades eclesiásticas de base no Brasil são fruto disso. Eu sou vítima porque não me dão terra. Então eu vou organizar movimentos de luta pela terra. As ligas camponesas operárias do Francisco Leão no Brasil também é um exemplo disso. Eu sou vítima porque sou mulher. Então eu vou organizar o movimento feminista. Ok, as vítimas passaram, entre aspas, no sentido genérico, as vítimas passaram a exigir vez e voz. Só que, embora isso tenha acontecido na defesa de direitos, isso não chegou com a mesma força no direito penal. Isso impregnou o direito administrativo, é tanto que se criou a expressão terceiro setor, para se referir às ONGs, isso lá nos anos 80. Isso impregnou a ideia do direito constitucional, do constitucionalismo de isonomia, igualdade de gêneros, igualdade por orientação sexual. Isso impregnou muitos segmentos, mas não o direito penal com a força que precisava. Ou com a força, não vou usar a expressão precisava, com a força que impregnou outros segmentos. E aí vem uma curiosidade. Você, a partir dos anos 80, você começa a ter um processo de backlash, você começa a ter um processo de reavivamento da ideia do bandido social. Isso ali, 82, 83, você começa a ter uma ideia, um processo de reavivamento daquelas ideias marxistas de que o homem é fruto do meio. Quer ver um exemplo disso? Os cartéis colombianos. Se eu falar e perguntar qual é o maior traficante da história, você vai dizer Pablo Escobar. Pois é, se você chegasse em algumas áreas de Medellín, Pablo Escobar não era um traficante, era um deus ou um semideus. Pablo Escobar, ele organizou a explosão de um avião da Avianca. Ainda tinha gente que batia palma para ele. Ele conseguiu refúgio. Ele se ofereceu para pagar a dívida externa do país. Você tinha isso em vários locais. Você vê aqui no Brasil, por exemplo, você pega um cara como Carlos Lamarca. Carlos Lamarca, até hoje, embora ele tenha feito o Manifesto do Guerrilheiro Urbano, até hoje ele é tido por muitos como herói. A ideia do bandido social, do bandido fruto do meio. E isso, pessoal, ganhou o seu pilar na história recente do Brasil com a Constituição de 1988. Certa vez eu escutei uma frase que dizia assim, eu não vou me lembrar agora exatamente o nome da pessoa que disse, mas eu gravei a frase. A frase dizia assim: quando fizeram a Constituição de 1988, fizeram a Constituição, pensando agora no direito penal, baseado na possibilidade eminente do Estado ser injusto. Aquela ideia do Estado tirano, do Estado furioso, do Estado que vai em cima do pobre do meliante. E na ideia certeira de que o criminoso, na verdade, precisava de uma proteção, que ele era hipossuficiente. Eu acredito na hipossuficiência de criminosos perante o Estado. Eu nunca duvidei disso. O cara que furta uma bicicleta, ele é hipossuficiente perante o Estado. O vapor que está uma hora dessa com $4 de maconha, 3 perronhas de crack vendendo para o traficante, ele é hipossuficiente perante o Estado. Aquele cara que sequer consegue bancar uma defesa técnica coerente, efetiva para fazer sua audiência de custódia, ele é hipossuficiente perante o Estado.
Aquele cara que pula o muro de uma casa para furtar a galinha, ele é hipossuficiente perante o Estado e ele tem que ser protegido, porque o Estado, se puder, vai botar para lascar nele. Isso é um fato. O Estado é grande demais e tudo que é grande demais não olha para migalhas nem para formigas. E essas pessoas são formigas. Essas pessoas são coisas pequenas perto do Estado. Então tu acha que o Estado vai estar preocupado com aquele cara que pulou o muro de uma casa e furtou uma galinha? Não! Essa pessoa tem que ser protegida. Para essa pessoa o erro existe. Para essa pessoa o Estado pode errar? Pode! Giovanni, você já viu gente presa que não era para estar presa? Vários. Você já viu gente pegar a pena maior do que era para pegar? Vários. Mas tudo pobre. Tudo liso. Tudo gente que mal ofende a coletividade. Então é óbvio que existe essa hipossuficiência. Só se eu fosse um idiota. Tem gente que chega e diz, não, porque você é um punitivista, como forma de me ofender. E eu digo, por que eu sou um punitivista? Porque você acha que a pessoa sempre consegue enfrentar o Estado. É óbvio que não. Tem gente que não sabe assinar um nome. Tem gente que é incapaz de articular uma ideia. Tem gente que não sabe sequer defender-se com suas próprias palavras perante o juiz. Tem gente que o Estado intimida. Essas pessoas carecem de uma proteção. O garantismo existe para essas pessoas. Ou deveria existir para essas pessoas. O problema, galera, é que esse pilar do garantismo, que a Constituição de 88 assentou, não diferenciou os seres para qual ele se dirigia. Ele olhou para o criminoso, desde do cara que furta uma galinha ao cara que cria o maior esquema de corrupção, da mesma forma. E ele esqueceu de olhar para a vítima. Ele trata o cara que furta uma bicicleta na mesma lógica. Não estou dizendo que o crime seja o mesmo, por óbvio. Mas ele trata o cara que furta a bicicleta com a mesma lógica do líder da facção criminosa. E ele não olha para a vítima. Ele trata aquele cara que entrou numa farmácia, ou aquele cara que entrou num posto de gasolina com a mão armada e levou ali R$300, da mesma forma que ele trata o traficante que compra 10, 20, 30 quilos de pasta base de cocaína para abastecer uma comunidade por ele dominada. E ele não olha para a vítima. Seja essa vítima uma pessoa, seja essa vítima a coletividade. A vítima não tem voz, e por não ter voz ela não tem proteção. Continua-se partindo da premissa que o Estado sempre vai errar, que o policial sempre vai errar, que o juiz sempre vai errar. Mas como admitir-se essa premissa, por exemplo, para líderes de facções criminosas que conseguem manter defesas caríssimas ad eternum? Como se justificar isso para grupos que de tal forma organizados elegem representantes no legislativo, no executivo, que conseguem indicar pessoas para o judiciário? É preciso ser muito menino para achar que o crime organizado no Brasil não formou advogados, não financiou campanhas políticas, não financiou ascensão ao legislativo, ao executivo. Por óbvio que sim. É preciso ser muito menino e muito infantil para achar que esse garantismo se aplica a todos e deve se aplicar a todos da mesma forma, porque o Estado sempre vai errar. Eu insisto, o Estado erra com o catador de lixo, porque o catador de lixo não consegue se fazer ouvir. Mas o Estado ele não consegue errar, por exemplo, com o cara que dilapida o erário público. Porque é o menor erro do Estado, aquele cara que dilapida o erário público terá dezenas de vozes no plenário do STF bradando e gritando contra o Estado. E a lógica do garantismo e da proteção é a mesma para o cara que está no lixão e para essa pessoa. Isso não é razoável. E onde é que fica a vítima? Defendemos então o direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo é uma ideia razoável para o não cidadão. Mas eu vou mais longe. Que tal defender o direito penal da vítima? E aí eu vou lhe dar 2 exemplos. Eu já deixei claro no início da minha live que eu não quero retorno à barbárie. Eu já deixei claro no início da minha live que não me passa pela cabeça a justiça privada, que direito penal da vítima não tem nada a ver com aquela história de traz a vítima e bota a vítima para cima. Óbvio que não. Lógico que não. E quem quiser me imputar isso, está imputando o que quer, para tentar desnaturar um raciocínio. Mas, deixa eu lhe suscitar uma reflexão patente.
partindo da premissa que eu reconheço a hipossuficiência de parte dos meliantes. Ontem, aqui no Recife, nós tivemos o Bloco das Virgens. Deixa eu ver se eu tenho tempo aqui. Se eu não tiver, eu vou abrir uma outra live. Se tiver perto de terminar, quem quiser continuar assistindo, eu abro uma outra live. Ontem nós tivemos o Bloco das Virgens aqui em Pernambuco, em Olinda. É um bloco muito tradicional. Tem o Galo da Madrugada, Madeira Rosa, e tem o Bloco das Virgens, muito tradicional. E aconteceu um fato que acontece quase todo ano, mas dessa vez foi mais forte. As pessoas que moram nas proximidades de onde vai acontecer o Bloco das Virgens, bairro Novo em Olinda, se depararam com a seguinte situação. Um grupo enorme de criminosos travestidos de torcedores de um clube de futebol vinha num sentido, um outro grupo vinha no outro sentido, e eles entraram em guerra campal. E quem só queria brincar o carnaval se arrombou no meio dessa guerra campal. Ano passado, a Polícia Militar de Pernambuco fez operação preventiva para evitar que esses mesmos grupos chegassem no local, naquele mesmo horário, para não se degladiarem. Ano passado, 2019. Abordagem a ônibus, condução de pessoas que eram consideradas cabeças desses grupos. Sabe o que foi que aconteceu? Caíram matando em cima da Polícia Militar. Caíram descendo o cacete que não podia, que isso era segregação, que todo mundo tinha o direito de brincar. Por que é que não foram? Eu escutei muito. Por que é que não foram fazer isso na Avenida Boa Viagem, na saída dos prédios? Playboy também briga. Pra que parar ônibus? Deixa os meninos se divertirem. Qual é o problema? Ele já não tem nada, o Estado não oferece nada, não tem saúde, não tem educação. Vocês querem impedir de brincar o carnaval, o Estado ditatorial, polícia militar fascista. Quantas e quantas e quantas manifestações nesse sentido eu não escutei ano passado. Ok, beleza. Eles não são vítimas? Deixa aí. Sabe o que aconteceu? As cenas que estão se repercutindo nas redes sociais desde ontem. Beleza, deixa eles irem. Vamos lá. Aí sabe o que é que estão dizendo agora? Cadê a Polícia Militar? Por que a Polícia Militar não fez nada? Por que a Polícia Militar não acompanhou cada um deles para ver? Porque é impossível. Ou você tem uma lógica de defesa do criminoso, ou você tem uma lógica de defesa da sociedade. É humano. Vai pegar o quê? Um policial militar para estar do lado de cada pretenso agente desse que pode brigar, e o resto? 17, 18 mil policiais militares não daria nem para começar. E eu estou dando um exemplo daqui, que é um exemplo mais próximo que a gente viu ontem. Será que o direito, então, da família que tem sua casa em bairro novo não importa? Será que o direito daquele turista que pagou 4, 5, 6 mil reais em uma passagem, que é o que está custando hoje uma passagem de ida e volta para Recife, mais 3 mil reais de hotel para brincar o carnaval de Olinda? Será que não importa? Será que a sociedade, enquanto vítima, não importa? Será que a sociedade, aquela pessoa que não quer aloprar, aquela pessoa que quer brincar o seu carnaval, tomar sua cerveja em paz, será que essa pessoa ela vai ter que ficar dentro de casa, ela vai ter que assistir tudo pela televisão, ela não vai ser ouvida e não vão dar mecanismos de proteção a ela para que não se corra o risco de se causar um erro em relação a qualquer um deles? Essa é a ideia do direito penal da vítima. A vítima não só a pessoa, mas a sociedade também, porque muitos crimes da sociedade é vítima. Outro exemplo, e eu estou dando exemplos aqui de Pernambuco, porque são os que me são mais próximos. Semana passada, protesto de frente ao Hospital da Restauração. Fecharam uma das principais avenidas do Recife, que é a Avenida do Agamenon Magalhães. Fecha Agamenon Magalhães, quem é do Recife ou já veio aqui, sabe que o Recife para. O Recife é o caos no trânsito, na normalidade. Num dia tranquilo, o Recife é apocalíptico. Imagine fechando Agamenon Magalhães. Por quê? Porque você tem ali 30, 40, 50 pessoas de um sindicato que queriam protestar e queriam fechar durante 24 horas. Eu não tenho nada contra o protesto. Nada! Nada! Mas por que não protesta em cima de uma praça? Não, porque em cima de uma praça ninguém vai parar e vai lá. Beleza. Então quer dizer que estas pessoas que se sentem prejudicadas, elas podem parar uma cidade, e o cidadão de bem que tem que trabalhar, que tem que estudar, que tem que levar o filho ao médico, que tem que fazer feira, que tem que resolver as coisas, ele se exploda? A gente não vai olhar para essas vítimas, não?
E o meu direito de ir e vir? Se eu quisesse botar o carro por cima, eu tava lascado. Mas eles podem depredar o carro, quem quer botar por cima? Tem que se olhar para a vítima pessoa ou para a vítima sociedade. Essa é a ideia do direito penal da vítima. Vou lhe dar um outro exemplo. Vamos imaginar aqui o caso dessa moça, da Suzane Richthofen, Suzane von Richthofen. Estão querendo transformar essa moça numa fênix. Estão querendo transformar essa moça em alguém ressurgida das cinzas para fins de bondade. Essa moça matou os pais. Essa moça desestruturou família. Giovanni, você não acredita no direito penal restaurativo? Acredito, eu acho que a gente sempre tem que buscar restaurar. Mas você tem que buscar restaurar, meu amigo, mostrando que aquela pessoa vai voltar a ter o convívio social, mas aquela pessoa não pode ser endeusada. Sabe por quê? Porque você vai estar dando o seguinte recado. Olha, sabe aquela pessoa que matou? Ela vai virar tema de minissérie, de livro, vai dar entrevista, vai sair em Instagram. Sabe aquela pessoa que morreu? Foi enterrada e com 2 anos tiraram os ossos e botaram no ossuário. Vocês já viram abrindo uma cova depois de 2 anos para tirar o caixão? É só a pele e o osso. E se não tiver tirado a carne toda, ainda tem que soltar da pele. É horrível de você ver. Giovana, aquela moça, quando tem que cumprir a pena, tem direito a trabalhar? Tem. Ela tem que trabalhar. Ela tem que ter uma vida digna. Ela tem que ter uma casa para morar. Ela tem que ter um teto sobre a cabeça. Ela tem que ter o de comer manhã, tarde e noite. Ela tem que ter a roupa para vestir. Mas ela não pode ser estrela. Ela não pode ser endeusada. Porque na hora que ela é endeusada, você está dizendo que ela foi vítima do direito penal. E ela não foi. Ela não foi vítima do direito penal. A vítima, as duas estão enterradas. As duas estão sepultadas. Ah, você está dizendo isso porque ela é mulher. Não, meu amigo. Criminoso não tem gênero. Existem crimes que são mais praticados por homens, crimes que são mais praticados por mulheres. Isso a criminologia existe, mas crime não tem gênero. Seja para algoz ou seja para a vítima. Você pode ter sim mulheres cometendo crime, mas não faz diferença. Essa análise do direito penal baseada em gênero enquanto sujeito ativo é uma análise que desconsidera a vítima. Percebeu? Então você tem que observar a vítima. A proteção da sociedade, a proteção do indivíduo. Tem uma coisa que me revolta demais. Demais. Quando alguém tem coragem de chegar e falar isso, o patrulhamento ideológico vem em cima. Nós passamos 30 anos não só tolhidos de falarmos essas ideias. Nós passamos 30 anos levando porrada quando nós quando nós ousávamos falar essas ideias. Olha, o cara matou, aloprou, entrou de arma em punho, esculachou e matou num latrocínio. Esse cara é criminoso. Pare. Não chama ele de criminoso não. Quem é você, acusador, punitivista? Você sabe a história desse bicho, ele matou. Não, mas ele tem que ser protegido. E é dando entrevista, é esse cara, beleza. E os familiares de quem morreu? Não, morreu, enterrou. Sim, e a família? Se Deus o livre e guarde hoje eu fosse morto, minha filha. E aí? Ela ia crescer sem pai? O direito penal não ia olhar para ela, não. O direito penal não ia perguntar o que é que ela precisa, não. O Estado nem ia se lembrar dela. Mas o direito penal é para o criminoso. Giovanni, e você quer que o direito penal deixe de olhar para o criminoso? Não! Eu quero que tenha paridade de armas. E o que é ter paridade de armas? É nós podermos criar uma lógica, um raciocínio jurídico, aonde, tão importante quanto a preservação das garantias aos hipossuficientes, seja se considerar que muitas vezes a sociedade é hipossuficiente. Seja considerar que a sociedade é vulnerável. Seja considerar que a sociedade precisa de mecanismos de proteção. E como é que você dá mecanismo de proteção à sociedade? Partindo da premissa que só tem criminoso que só vai no confronto. Não resolve, não existe, para certos tipos de criminosos, não existe outra alternativa a não ser a imposição da força. Ah, Giovanni, mas você só resolve o problema da violência com saúde e educação. Óbvio, mas saúde e educação leva 30 anos.
Saúde e educação leva gerações. Entenderam? Saúde e educação leva muito tempo. Mas se eu quero sair de casa hoje, se você quer sair de casa hoje, se você vai brincar o carnaval, se você quer brincar o carnaval hoje, você precisa ter um resguardo. E para você ter um resguardo, você precisa que nossas forças policiais, nossas forças de segurança pública, elas tenham resguardo. Mas ao invés de dar resguardo, era a lei de abuso de autoridade. Ao invés de dar um resguardo, botaram foi uma coleira mais forte em cima dessas pessoas. Para que a gente tenha saúde e educação, a gente precisa punir quem dilapida o patrimônio público, quem cria as maiores organizações criminosas para se infiltrar no poder público. Mas a gente faz o quê? A gente considera que essas pessoas têm direito a recursos ad eterno enquanto puderem pagar processos. E para essas pessoas o direito penal não acaba, a não ser que o dinheiro acabe. Sentença transitada em julgado para essas pessoas é ilusão. O que pode transitar em julgado é a conta bancária, eles estão lascados. Essa é a ideia do direito penal da vítima. Não só a vítima, eu ou você, mas o direito penal da coletividade, da vítima enquanto coletividade. O direito penal que resguarde e proteja. Eu quero um direito penal que chegue para aquele cara que está vendendo pela primeira vez droga no carnaval e caia e não encarcere ele. Meu amigo Luiz Carlos Figueiredo tem uma frase que eu adoro. Você pegar um traficante desse, pequenininho, e colocar no sistema prisional, ele deixa de ser pequeno, mas não deixa de ser traficante. Eu quero um direito penal que olhe para aquele cara que está furtando uma bicicleta, chame esse cara e dê a ele condições de fazer um curso, condições de estudar, se ele assim o desejar, condições de se sustentar com a vida digna. Eu quero um direito penal desse, eu quero um direito penal que encarcere menos, mas que encarcere bem. Mas da mesma forma, eu quero um direito penal que para essa galera que impõe o terror, para essa galera que se diz, eu sou vítima do Estado furioso, quando na verdade a maior fúria reside neles, eu quero que para essa galera eles temam um confronto. Eu quero que para essa galera o direito tenha mecanismos de mexer onde mais dói, que é no bolso. Por isso que o direito penal da vítima ele se coaduna com o direito penal financeiro. Eu quero que essa galera perca a grana. Eu quero que se essa galera for para a rua, os nossos policiais tenham condição de enfrentá-los com a mesma força que eles impõem contra a coletividade. O cara que furta uma galinha, ele precisa de ajuda. O cara que cria uma estrutura militar para comandar o tráfico, ele precisa de combate. O cara que vai para a rua fazer aquilo que aconteceu no Carnaval de Olinda, por mais que lhe falte saúde e educação, ele precisa ser combatido e ele precisa ter medo de fazer aquilo. E ele só fez aquilo porque ele não tem medo. Porque se ele tivesse, ele não tinha feito. Essa é a ideia do direito penal da vítima. Claro que é uma ideia inicial, é uma ideia elementar. É claro que é uma ideia que a gente tem que aprofundar muito. Eu vou falar muito sobre isso no Congresso de Direito Penal em Natal. Eu estou quarta-feira em Rondônia, eu vou bater um papo sobre isso. Mas é uma ideia que precisa começar a ser colocada na cabeça das pessoas. As pessoas precisam parar de olhar o direito penal como um jogo entre o Estado furioso e o meliante pobre coitado. E tem que olhar o direito penal como o Estado que tem força, que detém o ius puniendi, para se preciso for fazer uma escolha entre a vítima e a coletividade e o criminoso, o Estado escolher a vítima e a coletividade. Se alguém tiver que ter medo de sair na rua, que seja o criminoso, não eu ou minha filha. Se alguém tiver que baixar a cabeça envergonhado, que não seja o cidadão e o pai de família, mas que seja o meliante. E isso só vai acontecer se nós, operadores do direito penal, mudarmos a nossa percepção. Para que as próximas gerações não encarem o criminoso, o meliante, esse grande meliante, como um pobre coitado, mas sim como alguém que precisa ser combatido. Para que, da mesma forma, ela não encare o pequeno criminoso como alguém que precisa ser combatido, mas sim como alguém que precisa ser ajudado. Beleza? Tranquilo? Essa é a minha percepção. Eu estou vendo algumas pessoas querendo trazer aí posições políticas de defesa das orcnins que estavam no Brasil. Eu respeito, mas na minha live não vai. Eu vou postar no YouTube, quem quiser compartilhar lá no YouTube eu agradeço, e vou dar um print aqui e terminar. Vou postar aqui no meu Instagram. Se você achar que merece um comentário, um up, vai lá que mais pessoas vão assistir
na foto que eu vou postar agora, beleza? Valeu demais, um abraço, crianças, obrigado por tudo.